Ah, meus amigos da estrada e da prosa! Que bom reencontrá-los aqui, sob a luz amiga dessa fogueira, ou quem sabe, sob o brilho acolhedor dessa tela. O tempo voa, não é mesmo? Mas as histórias. Ah, essas ficam, grudadas na memória como poeira de estrada em dia seco. Lembro bem da nossa última conversa, mergulhados nos mistérios da velha Fernão Dias. A loira, o casal que sumiu, o canto melancólico, cada lembrança um calafrio gostoso na espinha. Pois bem, a estrada continua a girar, e este velho caminhoneiro aqui rodou mais um bocado de Brasil nesse tempo. E podem apostar o último gole do café frio. Cada nova jornada traz consigo novas histórias, novos encontros, alguns tão estranhos que a gente coça a cabeça e se pergunta se não bebeu água demais na última parada. Hoje, a saudade daquelas noites compartilhando os causos da Fernão Dias bateu forte. Mas não se preocupem, preparem suas xícaras, acendam seus cigarros, quem ainda tiver o costume, porque este velho Júlio aqui está com a garganta azeitada e a memória cheia de novas aventuras, e alguns sustos, é claro. Capítulo 11. O farol que não existia. Em certas noites específicas, quando a neblina densa e úmida descia sobre a majestosa Serra da Mantiqueira como um manto branco e opaco, envolvendo a rodovia Fernão Dias em um abraço frio e silencioso, transformando a estrada em um labirinto perigoso e terrivelmente traiçoeiro onde as referências visuais desapareciam e a orientação se tornava um desafio constante, surgiam os relatos mais curiosos, e para alguns caminhoneiros mais sensíveis e propensos a acreditar no inexplicável, ligeiramente perturbadores, a misteriosa aparição do farol que não existia. Diziam, com uma convicção sussurrada e carregada de um misto de estranheza e respeito, que em meio ao nevoeiro espesso e impenetrável, quando os próprios faróis potentes dos caminhões pareciam impotentes para dissipar a bruma densa, iluminando apenas um pequeno círculo branco à frente da boleia, alguns motoristas solitários avistavam à distância um farol solitário. Essa luz, geralmente descrita como fraca e de uma tonalidade amarelada e suave, parecia brilhar através da neblina como um guia tênue e hesitante, um pequeno ponto de esperança em um mundo que havia se tornado completamente branco e indistinto, oferecendo uma sensação fugaz de direção e um alívio momentâneo em meio à profunda desorientação causada pela cerração cerrada. A peculiaridade intrigante, e o elemento central que conferia um ar de mistério e sobrenatural à história, era que, ao se aproximarem da suposta fonte daquela luz solitária, o farol simplesmente desaparecia de forma abrupta e inexplicável, como se tivesse sido apagado repentinamente por uma força invisível ou como se tivesse se fundido novamente com a própria neblina espessa que o havia revelado por um breve instante. Os motoristas, então, se viam novamente engolidos pela bruma impenetrável, sem qualquer vestígio daquela luz que, apenas alguns momentos antes, havia parecido tão real, tão constante e tão promissora como um farol em uma noite escura no mar. Alguns dos caminhoneiros mais práticos e céticos, aqueles que preferiam explicações racionais para os fenômenos da estrada, atribuíam essa miragem luminosa a truques da visão causados pela complexa refração da luz nos densos vapores de água suspensos na neblina, ou a reflexos distorcidos e enganosos dos próprios faróis do caminhão, que poderiam se projetar de maneiras estranhas e ilusórias na cortina branca e úmida. Era uma explicação lógica e plausível, uma tentativa de desmistificar o fenômeno e mantê-lo dentro dos limites da compreensão científica. No entanto, outros motoristas, com uma veia mais poética e imaginativa, ou talvez aqueles que já haviam vivenciado outras estranhezas na Fernão Dias e estavam mais abertos à possibilidade do sobrenatural, teciam teorias mais elaboradas e carregadas de misticismo. Alguns acreditavam que o farol que não existia era o espírito errante de um antigo faroleiro que havia vivido e morrido na região da Serra da Mantiqueira em tempos remotos, talvez em uma época em que a estrada era ainda mais perigosa, mal sinalizada e frequentemente coberta por neblina. Seu espírito, de alguma forma preso à serra e à sua antiga função de guia, continuaria a tentar ajudar os viajantes perdidos na neblina densa, oferecendo uma luz tênue como um último recurso de orientação, uma ajuda que, por algum motivo desconhecido e talvez trágico, desaparecia antes que os viajantes pudessem alcançar a salvação e sair da armadilha branca da cerração. Outros, com uma visão talvez mais sombria e carregada de presságios, viam naquele farol fantasmagórico um aviso sutil de perigo iminente, uma luz espectral que surgia brevemente para alertar os motoristas sobre algum obstáculo inesperado escondido pela neblina traiçoeira, como um carro parado sem sinalização, um animal cruzando a pista ou uma curva perigosa que surgia repentinamente na escuridão branca. Acreditavam que a luz efêmera cumpria sua função de alerta e desaparecia assim que o perigo imediato era evitado ou superado. Eu, Júlio, em minhas inúmeras noites enfrentando a neblina densa da Mantiqueira a bordo do meu caminhão, confesso que nunca tive a experiência de avistar esse farol misterioso.
Talvez eu sempre estivesse excessivamente concentrado em manter o controle do veículo na pista escorregadia, com os olhos fixos nas tênues faixas brancas que mal se distinguiam na cerração opaca, lutando contra o cansaço e a monotonia da viagem. Ou talvez a minha mente, sempre mais alerta para os perigos reais e tangíveis da estrada, como outros veículos, buracos e curvas fechadas, não estivesse suficientemente aberta a essas percepções mais sutis e fugazes. No entanto, ouvi relatos que me pareceram genuínos e convincentes de outros caminhoneiros experientes. Um deles, um senhor de barba branca e olhar cansado chamado Elias, o mesmo que compartilhou comigo a assustadora história da loira de Caeté, jurou de pés juntos ter avistado o farol em uma noite de neblina tão densa que ele mal conseguia enxergar o capô do próprio caminhão. A luz surgiu à distância, fraca, mas constante e inabalável, como um pequeno ponto de esperança em um mar branco e silencioso. Por um breve momento, ele se sentiu aliviado por ter encontrado um ponto de referência em meio à desorientação. Mas, de repente, como se tivesse sido apagada por um sopro invisível e gelado, a luz sumiu, deixando-o novamente perdido e sozinho em um mundo branco e silencioso, com a sensação inquietante de ter sido enganado por uma miragem. Elias ficou tão perturbado com a inexplicável experiência que parou o caminhão em um acostamento, esperando pacientemente que a neblina se dissipasse um pouco antes de ousar prosseguir sua jornada. Para mim, a história do farol que não existia sempre representou a tênue e muitas vezes enganosa linha que separa a esperança da ilusão, uma armadilha sutil que a estrada podia nos apresentar, especialmente em condições climáticas tão adversas e desafiadoras. Era um lembrete constante de que nem tudo que parece ser uma ajuda segura e confiável é, de fato, real, e que, muitas vezes, na solidão opressora da noite e na incerteza do caminho envolto em neblina, nossa própria mente exausta e ansiosa pode nos pregar peças perigosas, criando miragens luminosas e efêmeras em meio à escuridão e à incerteza. E, mesmo sem nunca ter sido testemunha ocular desse farol fantasmagórico, a simples menção dele nas conversas sussurradas nos postos de beira de estrada adicionava uma camada extra de mistério e apreensão às minhas próprias travessias noturnas pela Serra da Mantiqueira em meio à neblina densa, me fazendo questionar a confiabilidade dos meus próprios sentidos e a natureza da realidade naquela estrada tantas vezes enigmática. Capítulo 12. O mecânico misterioso. Em um trecho particularmente isolado e pouco movimentado da extensa rodovia Fernão Dias, um local que parecia esquecido pelo tempo e raramente mencionado nas conversas animadas e cheias de novidades dos postos de beira de estrada, existia, quase camuflado pela vegetação rasteira e poeira da estrada, um pequeno e decrépito posto de serviços mecânicos. Não era um lugar que atraía o olhar, uma construção simples e funcional de tijolos aparentes, desgastados pela ação do tempo e da poluição da estrada, com uma placa desbotada e enferrujada pendurada precariamente por correntes enferrujadas, suas letras quase ilegíveis, como um sussurro de um passado esquecido. Algumas ferramentas antigas e enferrujadas, evidência de trabalhos passados, estavam displicentemente espalhadas pelo pátio de terra batida, misturando-se a pedaços de pneus carecas e latas amassadas, criando uma atmosfera de abandono e isolamento. No entanto, para alguns caminhoneiros que tiveram a infelicidade de ter seus pesados veículos enguiçados naquela área remota e desoladora, aquele posto modesto e quase invisível se tornava uma inesperada tábua de salvação, uma ilha de esperança em um mar de problemas, graças à intervenção de um mecânico misterioso que parecia surgir do nada, como um anjo da guarda em forma de homem. Ninguém sabia ao certo qual era o seu verdadeiro nome. Era um homem de físico corpulento e robusto, com ombros largos e braços fortes, evidenciando anos de trabalho pesado sob o capô de motores barulhentos. Suas mãos eram grandes e calejadas, marcadas por cicatrizes e manchas de graxa incrustada, mas possuía uma surpreendente destreza ao manusear ferramentas e peças complexas. Seu rosto era severo, com traços marcados pelo sol e pelo vento da estrada, mas seus olhos escuros e penetrantes pareciam possuir uma sabedoria incomum, capazes de ler não apenas os intrincados mecanismos dos motores, mas talvez até mesmo a alma aflita dos motoristas desesperados. Ele sempre vestia um macacão azul desbotado e puído, manchado por incontáveis respingos de óleo e graxa, um uniforme de trabalho que parecia ter sido sua segunda pele por décadas, e carregava consigo uma caixa de ferramentas antiga e pesada, feita de metal resistente e coberta por adesivos desbotados de marcas de peças automotivas antigas, repleta de instrumentos que pareciam ter saído diretamente de um museu da mecânica, ferramentas especializadas que poucos mecânicos modernos ainda utilizavam. O mais estranho e inexplicável era que ele nunca era visto chegando ou saindo do posto. Não havia carro estacionado por perto, nem se via qualquer sinal de que ele residia ali. Ele simplesmente estava lá, como se tivesse brotado do chão,
quando um caminhoneiro desesperado e isolado precisava desesperadamente de ajuda, como se tivesse se materializado por um passe de mágica em resposta a uma prece silenciosa. As habilidades do mecânico misterioso eram envoltas em uma aura de lenda. Ele parecia possuir um conhecimento intuitivo e profundo dos motores a diesel, conseguindo diagnosticar e consertar problemas complexos em tempo recorde, muitas vezes com peças de reposição que pareciam surgir magicamente de sua caixa de ferramentas antiga, peças que ninguém mais parecia ter acesso. Ele nunca estabelecia um preço fixo pelos seus serviços, aceitava o que o caminhoneiro, muitas vezes em dificuldades financeiras devido à pane inesperada, podia pagar, um valor que invariavelmente se mostrava justo e, em muitos casos, surpreendentemente baixo considerando a complexidade e a urgência do serviço prestado. Depois de consertar o veículo e colocá-lo novamente em funcionamento, ele desaparecia tão silenciosamente quanto havia aparecido, voltando para a penumbra do posto decrépito sem trocar muitas palavras além do essencial, sem revelar qualquer detalhe sobre sua própria vida ou sua misteriosa existência naquele lugar isolado. Eu, Júlio, felizmente nunca precisei dos serviços desse mecânico misterioso em minhas longas jornadas pela Fernão Dias. Mas ouvi relatos de caminhoneiros que foram ajudados por ele em momentos de grande dificuldade e desespero, histórias contadas com um misto de gratidão e perplexidade. Um deles, um jovem caminhoneiro recém-iniciado nas rotas longas chamado Beto, teve um problema sério e repentino na bomba injetora do seu caminhão no meio de uma noite escura e fria, naquele trecho particularmente isolado e sem sinal de celular. Sem nenhum outro veículo à vista e com a perspectiva sombria de ter que passar a noite ao relento em um lugar ermo, ele já se via resignado ao pior quando, como miragem na escuridão, surgiu a figura corpulenta do mecânico misterioso, carregando sua inseparável caixa de ferramentas antiga. Em poucas horas, trabalhando sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada precariamente, o mecânico havia diagnosticado e consertado a bomba injetora com uma eficiência impressionante, permitindo que Beto seguisse viagem antes do amanhecer. Quando Beto tentou pagar um valor justo e condizente com a complexidade do serviço, o mecânico apenas sorriu enigmaticamente, um sorriso que não revelava nada sobre seus pensamentos, e aceitou uma quantia irrisória, dizendo apenas com uma voz rouca e cansada que a estrada cobra caro, às vezes é bom receber uma ajuda sem esperar nada em troca. Outro caminhoneiro, um senhor experiente e respeitado na comunidade da estrada chamado Valdir, teve um problema grave e inesperado no diferencial do seu caminhão pesado perto daquele mesmo posto isolado. Ele já estava desesperançoso, imaginando o custo exorbitante e o tempo precioso que levaria para conseguir um reboque até uma oficina distante e a posterior substituição da peça danificada. Para sua surpresa e alívio, o mecânico misterioso apareceu como um salvador improvável e, com uma habilidade impressionante e um conhecimento técnico apurado, trocou o diferencial danificado por uma peça usada, mas aparentemente em bom estado, que ele inexplicavelmente possuía em seu posto isolado. Valdir, grato pela ajuda providencial, tentou insistir em um pagamento maior, oferecendo uma quantia significativa pelo serviço e pela peça, mas o mecânico recusou categoricamente, dizendo apenas com uma sabedoria enigmática que amanhã pode ser a minha vez de precisar de uma mão amiga na estrada, e o que vai valer será a solidariedade, não o dinheiro. As histórias sobre o mecânico misterioso se tornaram uma parte intrínseca do folclore daquele trecho específico da Fernão Dias, um conto de esperança sussurrado entre os caminhoneiros em momentos de pane e desespero. Alguns, com uma fé quase religiosa, acreditavam que ele era um anjo da guarda dos caminhoneiros, enviado por alguma força superior para auxiliar aqueles que se encontravam em momentos de extrema necessidade e vulnerabilidade na solidão da estrada. Outros, com uma inclinação mais espiritualista, sussurravam que ele era o espírito benevolente de um antigo mecânico que havia perdido a vida trabalhando naquele mesmo posto em tempos passados e que, por alguma razão desconhecida, continuava sua missão terrena de ajudar os viajantes em apuros, como uma forma de redenção ou de cumprir um propósito inacabado. E havia aqueles que, com um olhar mais cético e pragmático, acreditavam que ele era simplesmente um ermitão com habilidades mecânicas excepcionais, que escolheu viver isolado da sociedade e que ajudava ocasionalmente os necessitados por alguma razão pessoal e insondável. Para mim, a figura enigmática do mecânico misterioso sempre representou um raio de esperança inesperado em meio à dureza e aos desafios constantes da vida na estrada. Era prova de que, mesmo nos lugares mais isolados e nos momentos mais difíceis e desesperadores, podia haver uma ajuda inesperada, uma mão amiga surgindo do nada para nos tirar do sufoco e nos permitir seguir em frente. E, mesmo sem nunca ter precisado pessoalmente dos seus serviços silenciosos e eficientes, a simples existência da sua lenda, transmitida de boca em boca entre os caminhoneiros, me fazia sentir um pouco mais seguro e amparado ao cruzar aquele trecho solitário e muitas vezes problemático da Fernão Dias, sabendo que, talvez, em algum lugar escondido na penumbra daquele posto esquecido,
Um mecânico misterioso velava pelos viajantes em apuros, pronto para oferecer sua ajuda silenciosa e desinteressada. Capítulo 13. O animal que não deixava rastros. Em meio ao vasto repertório de histórias estranhas e inexplicáveis que teciam uma aura de mistério e apreensão sobre a extensa e movimentada rodovia Fernão Dias, havia uma lenda peculiar que não envolvia a presença espectral de fantasmas melancólicos ou o brilho enigmático de luzes misteriosas, mas sim um encontro bizarro e fugaz com a fauna local, ou com algo que apenas se assemelhava a ela, desafiando as categorias conhecidas do reino animal. Era a intrigante e silenciosa lenda do animal que não deixava rastros. Os relatos sobre essa criatura enigmática eram esparsos e geralmente emanavam das experiências noturnas de motoristas solitários que cruzavam os trechos mais isolados e escuros da rodovia, especialmente naqueles pontos onde a Mata Atlântica remanescente se apresentava mais densa e impenetrável, ladeando a pista como um muro de sombras. Esses caminhoneiros descreviam invariavelmente um animal de porte médio, com estrutura corporal ágil e esguia, coberto por uma pelagem escura e excepcionalmente brilhante, quase da cor do breu da noite, que cruzava a pista repentinamente na frente de seus pesados caminhões, surgindo e desaparecendo na escuridão em um piscar de olhos. O que tornava o encontro tão profundamente perturbador e inexplicável não era apenas a velocidade surpreendente e quase sobrenatural do animal ao atravessar as faixas da rodovia, mas principalmente a completa e inexplicável ausência de pegadas ou qualquer outro sinal físico de sua passagem, seja no asfalto liso da pista ou na vegetação rasteira e na terra fofa da beira da estrada. Um caminhoneiro experiente chamado Silas, um veterano das estradas que fazia a rota cansativa entre as metrópoles de São Paulo e Belo Horizonte há mais de 2 décadas, me contou em detalhes sobre seu único e desconcertante encontro com essa criatura misteriosa. Ele dirigia por volta das 3 horas da madrugada, em um trecho pouco iluminado e notoriamente isolado da Fernão Dias, nas proximidades da cidade mineira de Oliveira, quando um vulto escuro e incrivelmente veloz surgiu repentinamente da densa mata à sua direita e cruzou as 3 faixas da rodovia em um único e fluido movimento, desaparecendo na vegetação escura do lado oposto da pista antes que Silas pudesse sequer registrar completamente o que havia acontecido. Silas reagiu instintivamente, freando bruscamente seu pesado caminhão com o coração disparado no peito, temendo ter atropelado o animal que cruzara seu caminho de forma tão inesperada e silenciosa. Após parar o veículo em segurança no acostamento, ele desceu da cabine trêmulo, empunhando sua lanterna potente, determinado a verificar se havia causado algum dano ao animal. Vasculhou minuciosamente o asfalto sob a luz forte da lanterna, iluminou a grama alta e úmida da beira da estrada, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhuma marca de pneus brusca indicando uma frenagem de emergência, nenhum pelo escuro preso ao asfalto, nenhum rastro de patas na terra fofa e úmida da vegetação. Era como se o animal tivesse simplesmente se materializado momentaneamente na frente do seu caminhão, e em seguida, se desmaterializado novamente sem deixar qualquer vestígio físico de sua passagem. Outros motoristas, em relatos igualmente intrigantes e desprovidos de evidências concretas, mencionavam encontros semelhantes com essa criatura enigmática. Alguns descreviam um brilho estranho e intenso nos olhos do animal quando eram brevemente iluminados pelos faróis potentes do caminhão, um brilho que parecia emanar de dentro, quase sobrenatural em sua intensidade. Outros descreviam seu movimento como sendo incrivelmente fluido e silencioso, sem o ruído característico de um animal correndo, como se ele deslizasse sobrenaturalmente pela superfície da pista em vez de correr sobre suas patas. As teorias sobre a verdadeira natureza dessa criatura misteriosa variavam amplamente entre os caminhoneiros que compartilhavam essas histórias incomuns. Alguns, com uma forte inclinação para o folclore local e as lendas antigas da região, sugeriam que poderia se tratar de alguma espécie de animal lendário da fauna local, talvez uma onça preta com alguma característica genética incomum que a permitisse se mover sem deixar rastros visíveis. Outros, inevitavelmente influenciados pelas outras histórias de fantasmas e mistérios que permeavam a Fernão Dias, aventuravam explicações mais fantásticas e sobrenaturais, falando em animais fantasmagóricos, aparições etéreas ou até mesmo em alguma forma de manifestação peculiar da própria estrada, talvez um reflexo de energias desconhecidas. Os caminhoneiros mais céticos e pragmáticos, é claro, invariavelmente atribuíam esses avistamentos fugazes a ilusões de ótica criadas pelo cansaço extremo das longas horas de direção noturna e pela escuridão traiçoeira da estrada, ou a encontros rápidos e inesperados com animais comuns da região, como cachorros do mato ou outros mamíferos de porte médio, que fugiam assustados da luz repentina dos faróis sem deixar rastros visíveis no asfalto duro. A ausência completa de qualquer evidência física concreta, como pelos, sangue ou pegadas, sempre reforçou essa visão mais racional e científica. Eu, Júlio, em minhas incontáveis viagens pela Fernão Dias,
Nunca tive o prazer duvidoso de cruzar o caminho desse animal misterioso que parecia desafiar as leis da natureza. Mas a persistência dos relatos, vindos de motoristas experientes e geralmente pouco propensos a fantasias mirabolantes, sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, uma sensação incômoda de que talvez houvesse algo mais por trás dessas histórias. A simples ideia de um animal que se move sem deixar vestígios tangíveis desafiava a lógica e a nossa compreensão básica do mundo natural e das interações físicas. Para mim, a lenda silenciosa do animal que não deixava rastros representava o lado selvagem, imprevisível e ainda amplamente desconhecido que teimosamente persistia nas margens daquela rodovia movimentada e aparentemente domesticada pela presença constante do homem e de suas máquinas barulhentas. Era um lembrete sutil de que, apesar da nossa presença constante e da nossa tentativa de controlar o ambiente, a natureza ainda guardava seus próprios segredos obscuros e suas surpresas enigmáticas, algumas das quais podiam ser tão inexplicáveis quanto ligeiramente assustadoras. E, mesmo sem nunca ter avistado essa criatura enigmática e silenciosa, a mera possibilidade de um encontro fugaz com algo que parecia desafiar as próprias leis da natureza adicionava uma pitada extra de mistério e uma sutil sensação de apreensão a cada uma das minhas solitárias viagens noturnas pela extensa e, por vezes, assustadora, rodovia Fernão Dias. Capítulo 14. O passageiro da madrugada. Essa era uma das histórias que invariavelmente me causavam calafrio percorrendo a espinha, uma sensação incômoda que persistia mesmo depois que a narrativa chegava ao fim. Talvez por envolver uma interação mais direta e íntima com o inexplicável, uma presença fantasmagórica dividindo o espaço confinado da cabine do caminhão. Era a lenda sinistra e silenciosa do passageiro da madrugada. Diziam, em tons baixos e carregados de um respeito temeroso, que em certas noites particularmente frias e impregnadas de uma solidão cortante, especialmente em trechos pouco iluminados e ermos da rodovia Fernão Dias, onde os únicos pontos de luz eram os faróis dos veículos solitários rasgando a escuridão, alguns caminhoneiros se deparavam com a figura solitária de um pedestre à beira da estrada. Geralmente, era uma figura humana vestida de forma simples e despretensiosa, às vezes envolta em uma capa escura e pesada ou com um casaco surrado abotoado até o pescoço, fazendo um gesto hesitante com a mão, como se pedisse desesperadamente por uma carona para escapar do frio e da solidão da noite. O estranho e perturbador começava no momento em que o caminhoneiro, movido por um senso de solidariedade ou talvez por uma ponta de receio de deixar alguém sozinho naquela escuridão inóspita, parava seu pesado veículo para oferecer ajuda. O passageiro hesitava por um breve instante antes de subir na cabine, movendo-se com uma lentidão quase espectral, muitas vezes sem olhar diretamente para o rosto do motorista, mantendo o olhar fixo em um ponto indefinido no painel ou na estrada à frente. Ele indicava um destino vago e distante, geralmente alguma cidade localizada mais adiante na rota do caminhoneiro, e se acomodava silenciosamente no banco do passageiro, permanecendo em um mutismo quase absoluto durante toda a extensão da viagem, como se estivesse imerso em seus próprios pensamentos ou em um estado de profunda melancolia. O ponto crucial e verdadeiramente inexplicável da lenda era o desaparecimento repentino e silencioso do passageiro. Em algum momento indeterminado da viagem, sem qualquer ruído perceptível da porta se abrindo ou qualquer aviso verbal, o passageiro simplesmente sumia do banco ao lado do motorista, como se tivesse se desvanecido no ar. O caminhoneiro só percebia sua ausência ao acaso, ao lançar um olhar para o lado durante um momento de distração ou ao chegar ao suposto destino indicado pelo passageiro silencioso. A porta do passageiro invariavelmente estava trancada por dentro, e não havia nenhum vestígio físico da presença do passageiro na cabine, nenhum pertence esquecido, nenhum cheiro peculiar, nada que pudesse indicar que alguém havia estado ali. Alguns motoristas, profundamente assustados e perturbados com essa experiência inexplicável, juravam solenemente nunca mais parar para dar carona a estranhos na estrada durante a escuridão da noite, preferindo a culpa de deixar alguém sozinho ao terror de transportar um fantasma silencioso. Outros tentavam desesperadamente encontrar explicações lógicas para o ocorrido, como terem brevemente adormecido ao volante e imaginado a presença do passageiro em um sonho fugaz, ou que a pessoa tivesse silenciosamente descido do caminhão em algum ponto da estrada sem que eles percebessem devido ao cansaço e à monotonia da viagem. Mas a ausência completa de qualquer barulho da porta se abrindo ou de qualquer sinal de que ela havia sido destrancada sempre tornava essas explicações pouco convincentes e deixava uma sensação persistente de mistério. Havia diversas teorias sombrias e intrigantes sobre a verdadeira identidade desse passageiro fantasmagórico. Alguns, com uma visão trágica e melancólica, acreditavam que era o espírito de alguém que havia perdido sua vida em um acidente solitário naquela mesma estrada e que, de alguma forma, ainda buscava desesperadamente chegar ao seu destino final, repetindo sua última jornada incompleta na companhia silenciosa de viajantes vivos. Outros, com uma perspectiva mais reconfortante,
Pensavam que era uma espécie de anjo da guarda silencioso e invisível, que viajava incógnito com os motoristas solitários durante as longas e perigosas noites na Fernão Dias, oferecendo uma proteção espiritual sem jamais revelar sua verdadeira natureza. E havia aqueles que, com temor frio e visceral, temiam que fosse algo muito mais sinistro e malévolo, uma entidade obscura que se alimentava da energia vital dos viajantes cansados ou que anunciava silenciosamente uma tragédia iminente que se abateria sobre o caminhoneiro. Um velho amigo de estrada, Tiãozinho, não o Tião que desapareceu misteriosamente, mas outro caminhoneiro experiente com o mesmo apelido, me contou uma vez, com a voz baixa e um olhar distante carregado de uma memória perturbadora, que teve um encontro pessoal com um passageiro da madrugada há muitos anos, em uma noite fria e enevoada. Ele dirigia na madrugada em um trecho sinuoso perto da cidade de Cambuí, quando avistou a silhueta solitária de um homem alto e magro fazendo sinal hesitante à beira da estrada, encolhido sob o frio cortante. Movido por um impulso de compaixão, parou para oferecer ajuda, pois a noite parecia implacável. O homem entrou no caminhão em silêncio, sem dizer uma palavra, e apenas indicou com um gesto vago que gostaria de ir até a cidade de Pouso Alegre, que coincidentemente estava na rota de Tiãozinho. Tiãozinho confirmou que ia para aquela direção e o deixou entrar na cabine aquecida. O passageiro permaneceu em silêncio absoluto durante toda a viagem, sem responder a nenhuma das tentativas de conversa de Tiãozinho. Quando se aproximavam de Pouso Alegre, Tiãozinho olhou para o lado para avisar que estavam chegando à cidade. O banco do passageiro estava inexplicavelmente vazio. A porta estava trancada por dentro, e não havia nenhum sinal de que o homem tivesse sequer se movido. Tiãozinho ficou tão profundamente assustado e perturbado com a experiência inexplicável que parou no primeiro posto de gasolina iluminado que encontrou e só conseguiu conciliar o sono depois que o sol da manhã dissipou as sombras da noite. Eu, Júlio, em minhas inúmeras viagens noturnas pela Fernão Dias, nunca tive um encontro indesejado com passageiro da madrugada, e confesso que sempre carreguei comigo um certo receio de que isso pudesse acontecer em alguma noite solitária. A mera ideia de ter alguém ao meu lado no silêncio da cabine que desaparece sem deixar vestígios era particularmente perturbadora e antinatural. A estrada já era suficientemente solitária e carregada de seus próprios mistérios sem a presença silenciosa e espectral de um fantasma ocupando o banco do passageiro. Para mim, essa lenda sinistra representava a fragilidade da nossa própria percepção na solidão opressora da noite e a perturbadora possibilidade de que a linha tênue entre o mundo real e o reino do imaginário se tornasse perigosamente tênue e permeável durante as longas e exaustivas horas de viagem pela misteriosa rodovia Fernão Dias. Capítulo 15. O sinal de rádio fantasma. Após tantas narrativas de aparições visuais fugazes e encontros silenciosos com o inexplicável, existia também um tipo peculiar de fenômeno misterioso que se manifestava através do rádio. Aquele nosso companheiro eletrônico constante e muitas vezes a única voz humana em meio à vasta solidão da estrada. Era a intrigante e etérea lenda do sinal de rádio fantasma. Diferentemente das vozes sussurradas em línguas desconhecidas, dos pedidos de socorro abruptos ou dos risos macabros que ocasionalmente captávamos nas ondas do éter, esse fenômeno específico era caracterizado pela súbita aparição de uma transmissão musical clara, nítida e surpreendentemente potente que surgia do nada em frequências de rádio completamente vazias, onde não havia nenhuma estação de rádio terrestre conhecida transmitindo. A música que emanava desse sinal fantasmagórico geralmente era antiga, melodias nostálgicas e carregadas de uma melancolia temporal, canções populares de décadas passadas, muitas vezes tão antigas que a maioria de nós mal reconhecia ou que pareciam ter sido irremediavelmente esquecidas pelo implacável avanço do tempo e das novas tendências musicais. O aspecto mais estranho e inexplicável desse fenômeno era a qualidade impressionante da transmissão. O som era incrivelmente limpo e potente, livre de chiados ou interferências, como se a estação de rádio estivesse localizada bem ali ao lado, transmitindo com sinal forte e estável. No entanto, ao tentar sintonizar com mais precisão o dial do rádio ou ao procurar por essa mesma frequência em outros aparelhos de rádio presentes na cabine do caminhão, o sinal musical desaparecia tão repentinamente e misteriosamente quanto havia surgido, voltando ao chiado estático e silencioso que indicava a ausência de qualquer transmissão ativa naquela frequência. Alguns caminhoneiros mais velhos, cujos ouvidos experientes haviam sido treinados ao longo de incontáveis horas na estrada para discernir as sutilezas e nuances das ondas de rádio, juravam categoricamente reconhecer as músicas que emanavam desse sinal fantasma, identificando artistas e épocas musicais específicas com uma precisão surpreendente. Isso adicionava uma camada extra de mistério e fascínio à lenda, pois parecia que o rádio do caminhão estava, por um breve e inexplicável momento, captando transmissões de um passado distante, ondas sonoras perdidas no labirinto do tempo que, por alguma razão desconhecida e talvez sobrenatural, voltavam a ecoar brevemente no presente solitário da estrada.
Havia diversas interpretações e teorias que tentavam explicar esse fenômeno intrigante. Alguns dos mais racionais e apegados à ciência acreditavam que se tratavam de transmissões residuais de antigas estações de rádio que haviam saído do ar há muitos anos, mas cujas ondas sonoras ainda vagavam pelo éter como fantasmas acústicos, sendo captadas ocasionalmente por nossos rádios modernos e sensíveis em condições atmosféricas particulares. Outros, com uma visão mais espiritualista e aberta à possibilidade do paranormal, pensavam que esses sinais musicais eram mensagens do além, canções que possuíam um significado especial para aqueles que já haviam partido para o outro lado e que, por um breve instante misterioso, encontravam uma maneira de se comunicar com o mundo dos vivos através das invisíveis ondas de rádio. Um amigo meu de longa data, conhecido por todos na estrada como Zé da Antena devido à sua obsessão em manter sempre a melhor antena de rádio instalada em seu caminhão para garantir um sinal impecável, me contou sobre uma experiência particularmente marcante e inesquecível que teve com um sinal de rádio fantasma. Ele dirigia na calada da madrugada em um trecho isolado perto da cidade mineira de Três Corações quando, em uma frequência de rádio completamente vazia e silenciosa, começou a tocar uma música lenta, melancólica e profundamente nostálgica. Uma canção antiga que ele vagamente se lembrava de ter ouvido quando era criança, em um velho rádio de pilha de seus pais. A qualidade do som era surpreendentemente rica e cristalina, como se a banda estivesse tocando ao vivo dentro da cabine do seu caminhão. Intrigado e tomado por uma onda de nostalgia repentina, ele tentou gravar a música com a câmera do seu celular, mas assim que apertou o botão de gravar, o sinal musical desapareceu abruptamente, voltando ao chiado estático e silencioso que antes preenchia a frequência. Ele tentou sintonizar novamente a misteriosa estação fantasma, procurando em todas as frequências próximas com a esperança de recapturar aquela melodia perdida, mas o sinal havia sumido inexplicavelmente, como se nunca tivesse existido. Zé ficou tão impressionado e intrigado com aquele breve momento musical que passou o resto da longa noite tentando desesperadamente se lembrar do nome da música e do artista, mas as lembranças permaneciam vagas e fugazes. Para ele, aquele breve instante de melodia espectral foi como uma misteriosa janela para o passado, uma mensagem enigmática vinda de um tempo esquecido que ecoou brevemente no presente solitário da sua jornada. Capítulo 16. A bruma que engolia caminhões. Em certas épocas do ano, especialmente durante as transições sazonais abruptas, quando as massas de ar quente e frio se encontravam de forma instável sobre a região da Serra da Mantiqueira, um fenômeno climático peculiar, repentino e profundamente assustador podia ocorrer em alguns trechos específicos e notoriamente perigosos da rodovia Fernão Dias. Uma névoa tão densa, espessa e implacável que parecia literalmente engolir a própria estrada e tudo ao seu redor, reduzindo a visibilidade a praticamente zero em questão de meros segundos, transformando a direção em uma experiência aterradora e completamente às cegas. Os caminhoneiros experientes que já haviam tido o infortúnio de enfrentar esse fenômeno climático extremo a conheciam com um misto de medo e respeito como a bruma que engolia caminhões. Não se tratava da neblina comum e gradual que frequentemente se forma nas áreas montanhosas, permitindo ao motorista perceber sua chegada progressiva, reduzir a velocidade com cautela e acionar os faróis de neblina para tentar manter alguma visibilidade. Essa bruma traiçoeira surgia do nada, como uma cortina branca, densa e completamente impenetrável caindo repentinamente sobre a rodovia, envolvendo os veículos em um manto gelado e úmido, tornando impossível enxergar qualquer coisa além da extremidade do capô do próprio caminhão. A sensação angustiante era a de dirigir lentamente dentro de um copo gigante de leite denso e frio, onde todas as referências visuais desapareciam e a noção de espaço e direção se perdia em um vazio branco e opressor. O perigo iminente e óbvio dessa bruma repentina e avassaladora era alarmante. Caminhões pesados, muitas vezes carregados com toneladas de mercadorias e viajando em velocidades elevadas para cumprir prazos apertados, eram pegos completamente de surpresa pela cortina branca, sem tempo hábil para acionar os freios de forma segura ou desviar de obstáculos inesperados que surgiam repentinamente na escuridão branca. Acidentes múltiplos e catastróficos eram tristemente comuns nesses episódios de bruma súbita, com colisões em cadeia envolvendo diversos veículos. Caminhões tombando perigosamente na pista escorregadia e carros de passeio sendo esmagados sob o peso do metal retorcido, transformando trechos inteiros da movimentada Fernão Dias em cenas de caos, destruição e, muitas vezes, de tragédia humana. O que tornava essa bruma ainda mais assustadora e permeada por uma aura de mistério eram os relatos ocasionais de fenômenos estranhos e inexplicáveis que pareciam acompanhá-la em suas aparições repentinas. Alguns motoristas, com a voz embargada pela lembrança perturbadora, juravam ter ouvido vozes sussurrando em meio ao silêncio opressor e sufocante da névoa densa, vozes indistintas que pareciam emanar de dentro da própria bruma, cercando o caminhão como espectros invisíveis, mas que nunca se tornavam inteligíveis,
deixando apenas uma sensação inquietante de uma presença fantasmagórica. Outros relatavam ter brevemente avistado vultos brancos e translúcidos se movendo na periferia do campo de visão extremamente limitado pelos faróis fracos. Figuras etéreas que surgiam e desapareciam tão rapidamente quanto bolhas de sabão, sem deixar qualquer rastro de sua efêmera existência. Havia também a sensação avassaladora de desorientação extrema que essa bruma traiçoeira parecia causar nos motoristas presos em seu abraço gelado. Mesmo com a ajuda da tecnologia moderna, como sistemas de navegação GPS e os instrumentos de orientação presentes nos painéis dos caminhões, muitos motoristas experientes perdiam completamente noção de direção, sentindo como se estivessem rodando em círculos intermináveis dentro da névoa densa e impenetrável. A própria estrada parecia se transformar de forma sinistra, curvas inesperadas surgiam onde não deveriam existir nos mapas mentais dos motoristas, e a sensação angustiante de estar perdido em um limbo branco e silencioso, sem saber para onde se estava indo, era profundamente perturbadora e gerava um medo visceral. Um amigo meu de longa data, Rogério, um cara experiente e casca grossa que já havia enfrentado inúmeras tempestades torrenciais e neblinas densas em suas incontáveis viagens pela Fernão Dias, me contou sobre um encontro particularmente assustador e memorável com a bruma que engolia caminhões. Ele dirigia seu pesado bitrem carregado de grãos perto da cidade de Itapeva, em São Paulo, quando a névoa surgiu de repente, como se um véu branco gigante tivesse sido lançado sobre a paisagem, engolindo completamente tudo ao seu redor em um silêncio sufocante. Rogério, reagindo com a experiência de um veterano, reduziu a velocidade ao mínimo possível, acionou todas as luzes de advertência do caminhão, incluindo o pisca-alerta, e tentou desesperadamente seguir as luzes traseiras fracas do caminhão que seguia à sua frente, mas logo as perdeu na densidade opressora da bruma. De repente, em meio ao silêncio espectral, ele ouviu um grito agudo e desesperado, seguido quase imediatamente por um estrondo horrendo de metal retorcido. Rogério parou seu caminhão imediatamente, o coração disparado no peito e a respiração suspensa, mas não conseguia enxergar absolutamente nada além da parede branca e impenetrável da névoa. Ele esperou por longos minutos que pareceram uma eternidade, tenso, assustado e completamente isolado em seu caminhão, até que a bruma começou a se dissipar lentamente, revelando uma cena de destruição e tragédia. Um acidente terrível envolvendo vários veículos, com carros amassados e caminhões tombados bloqueando completamente a rodovia. Rogério teve a sorte de ter parado a tempo, evitando se envolver na colisão em cadeia, mas a experiência aterradora o marcou profundamente, deixando com medo persistente de neblina densa na estrada. Capítulo 17. O posto da última parada. Em um trecho particularmente isolado e pouco movimentado da extensa rodovia Fernão Dias, um local onde o asfalto parecia se estender infinitamente sob o céu vasto e muitas vezes melancólico, existia um certo posto de gasolina e restaurante que carregava consigo uma atmosfera sutilmente diferente de todos os outros estabelecimentos comerciais que pontuavam a rodovia. Não era um lugar assombrado por aparições fantasmagóricas visíveis a olho nu ou por ruídos inexplicáveis que perturbavam o silêncio da noite, mas sim por uma sensação persistente e quase palpável de melancolia profunda e de uma despedida silenciosa que pairava no ar como uma bruma invisível. Era conhecido entre alguns dos caminhoneiros mais antigos e experientes, aqueles que já haviam cruzado a Fernão Dias inúmeras vezes ao longo de suas vidas, como o enigmático posto da última parada. O posto em si não apresentava, à primeira vista, nada de particularmente estranho ou assustador. As bombas de combustível, embora de modelo mais antigo, eram visivelmente bem conservadas e pintadas, prontas para abastecer os sedentos tanques dos caminhões. Um restaurante simples, com uma fachada modesta e um toldo desbotado pelo sol, exalava um aroma convidativo de comida caseira e café fresco, prometendo um breve conforto aos viajantes cansados. Um pequeno pátio de terra batida e cascalho oferecia espaço suficiente para que os pesados caminhões pudessem estacionar lado a lado, seus motores esfriando após longas horas de jornada. No entanto, havia algo sutil, quase imperceptível, nos funcionários que ali trabalhavam, sempre gentis e prestativos, mas com um olhar distante e carregado de uma tristeza silenciosa, e na própria atmosfera do lugar, impregnada de uma quietude contemplativa, que transmitia uma sensação inegável de finalidade, como se cada parada ali fosse um adeus silencioso a algo importante. Os caminhoneiros que faziam uma pausa naquele posto isolado frequentemente relatavam uma sensação estranha e indescritível ao se prepararem para partir. Era como se tivessem se despedido de algo significativo, de uma parte de si mesmos ou de uma experiência importante, embora não soubessem exatamente do que. Alguns sentiam uma tristeza inexplicável e profunda ao deixar o posto para trás, uma melancolia que persistia por quilômetros na estrada, como se soubessem intuitivamente que nunca mais voltariam àquele lugar,
que aquela havia sido sua última parada ali. A lenda trágica que pairava como uma sombra invisível sobre o posto da última parada era sussurrada em voz baixa entre os motoristas mais antigos. Dizia-se que o local havia sido construído nas proximidades imediatas do local de um grave e terrível acidente rodoviário que, anos atrás, ceifou a vida de um grande número de viajantes, incluindo famílias inteiras que viajavam juntas em busca de um destino feliz. Os funcionários que trabalhavam no posto seriam descendentes diretos das vítimas da tragédia ou pessoas que haviam perdido entes queridos naquele fatídico acidente e que, de alguma forma inexplicável, permaneciam espiritualmente ligados àquele local, perpetuando a memória da perda. Alguns caminhoneiros mais sensíveis e inclinados ao misticismo acreditavam que a melancolia sutilmente sentida pelos viajantes que paravam no posto era um eco residual das intensas emoções daqueles que haviam perdido suas vidas ali, uma tristeza latente impregnada no próprio solo daquele trecho da Fernão Dias. Outros pensavam que o posto servia como um ponto de encontro transitório para espíritos que ainda não haviam encontrado paz e seguido em frente em sua jornada para o além, um lugar de descanso silencioso e contemplativo antes da partida final para o desconhecido. Um caminhoneiro chamado Agenor, um homem de fé profunda e poucas palavras que raramente se deixava levar por superstições, me contou que sempre sentia uma paz estranha e paradoxal ao parar no posto da última parada, uma quietude reconfortante que contrastava com a agitação da estrada, mas também uma forte e inexplicável sensação de urgência, como se precisasse seguir em frente rapidamente, deixando aquele lugar para trás. Ele descreveu os funcionários como sendo extremamente atenciosos e prestativos, mas com um olhar de profunda e resignada tristeza, como se carregassem um fardo invisível e soubessem algo importante sobre a vida e a morte que os outros viajantes ignoravam. Agenor confessou que sempre evitava pernoitar naquele posto, preferindo seguir viagem mesmo quando o cansaço dominava, como se temesse ficar preso naquela atmosfera carregada de despedida silenciosa. Eu mesmo parei algumas vezes no posto da última parada para um café rápido que revigorasse minhas energias ou para um lanche simples que matasse a fome durante a longa jornada. A comida era sempre saborosa e o atendimento invariavelmente cordial, mas confesso que sempre senti uma leve, porém persistente, sensação de desconforto naquele lugar, uma atmosfera pesada e melancólica que nunca consegui explicar completamente. Era como se o tempo ali corresse em um ritmo mais lento e arrastado, e cada sorriso gentil e cada aceno de despedida dos funcionários carregassem consigo um significado oculto e uma tristeza silenciosa. Para mim, o posto da última parada sempre representou a face melancólica e sombria da estrada, um lembrete constante de que nem todas as jornadas têm um final feliz e de que alguns lugares podem carregar para sempre a dor silenciosa e persistente de um passado trágico. Era um ponto específico na vasta extensão da Fernão Dias onde a pressa frenética da viagem parecia diminuir momentaneamente, dando lugar a uma reflexão silenciosa e inevitável sobre a fragilidade intrínseca da vida humana e a certeza inexorável da partida final. E, mesmo sem ter presenciado nada de explicitamente sobrenatural ou assustador naquele lugar, a atmosfera sutil, mas profundamente sentida, daquele posto isolado sempre me fazia acelerar um pouco mais ao deixá-lo para trás no retrovisor, como se estivesse fugindo de uma tristeza silenciosa e contagiosa que pairava invisivelmente no ar. Capítulo 18. A curva do acórdeon. Entre o emaranhado de curvas perigosas e traiçoeiras que serpenteavam preguiçosamente pela extensão da rodovia Fernão Dias, desafiando a perícia e a atenção dos motoristas em cada quilômetro percorrido, existia uma em particular que havia adquirido uma reputação sinistra e carregava consigo um nome peculiar e evocativo: a curva do acórdeon. Localizada em um trecho montanhoso e densamente arborizado, onde a visibilidade era frequentemente comprometida pelas elevações e pela vegetação exuberante, essa curva fechada apresentava um formato sinuoso e repetitivo, com várias ondulações suaves seguindo-se umas às outras, que, quando observada em um mapa ou imaginada de cima, lembrava inequivocamente as dobras características de um acórdeon, aquele instrumento musical popular e cheio de nuances. A curva do acórdeon era notória entre os caminhoneiros e demais viajantes por ser um palco frequente de inúmeros acidentes graves ao longo dos anos. A combinação perigosa de uma inclinação acentuada da pista, um raio de curvatura particularmente fechado que exigia uma manobra precisa e uma visibilidade precária, especialmente em condições climáticas adversas como dias de chuva torrencial ou neblina densa que pairava sobre as montanhas, tornava aquele trecho da Fernão Dias uma armadilha mortal para motoristas desatentos, apressados ou com pouca experiência em estradas sinuosas. Muitos caminhões pesados, carregados com toneladas de mercadorias valiosas, invariavelmente tombavam ali, espalhando sua carga pela pista e causando interdições longas e perigosas que paralisavam o tráfego por horas, transformando a rodovia em um cenário de caos e destruição. No entanto, a lenda que pairava sobre a curva do acórdeon transcendia os perigos óbvios e bem documentados da engenharia rodoviária e das condições de tráfego.
Alguns motoristas mais supersticiosos e propensos a acreditar em forças ocultas sussurravam que a curva era amaldiçoada por algum evento trágico ocorrido ali no passado, que algo de profundamente ruim havia acontecido naquele local, deixando para trás uma energia negativa e sombria que inexplicavelmente contribuía para a frequência alarmante de acidentes. Diziam, em tom de mistério e com certo arrepio na voz, que em certas noites de lua cheia, quando o luar prateado banhava a paisagem montanhosa e criava sombras alongadas e fantasmagóricas na estrada, era possível ouvir um som fraco, melancólico e persistente vindo da direção da curva sinuosa, um som que lembrava o gemido lento e arrastado de um acórdeão sendo tocado por mãos invisíveis, uma melodia triste que ecoava pelo vale silencioso. Alguns dos mais impressionáveis acreditavam que aquele som espectral era o lamento eterno de alguém que havia perdido a vida em um acidente naquele local amaldiçoado. Talvez um músico viajante que transportava seu amado instrumento e teve seu destino tragicamente interrompido na curva do acórdeão. Outros relatos, igualmente estranhos e desprovidos de uma explicação lógica, mencionavam a súbita aparição de luzes estranhas e inexplicáveis na curva durante a escuridão da noite, luzes que não se assemelhavam aos faróis de nenhum veículo conhecido e que se moviam de forma errática e imprevisível, dançando brevemente na escuridão antes de desaparecerem tão repentinamente quanto haviam surgido. Alguns dos motoristas mais inclinados ao sobrenatural interpretavam essas luzes fantasmagóricas como os espíritos inquietos das inúmeras vítimas dos acidentes que haviam ocorrido na curva do acórdeão ao longo dos anos, vagando presos para sempre aquele trecho perigoso da estrada, revivendo eternamente seus últimos momentos de terror. Eu, em minhas incontáveis viagens pela Fernão Dias, sempre abordei a curva do acórdeão com uma cautela redobrada, quase instintiva. Conhecia bem sua sinistra reputação e sabia dos perigos reais e tangíveis que ela representava para qualquer motorista, especialmente para os condutores de veículos pesados como o meu. Reduzia a velocidade consideravelmente bem antes de iniciar a entrada na curva, mantinha a atenção total e inabalável na estrada frente, evitando qualquer tipo de distração, e jamais ousava realizar ultrapassagens naquele trecho sinuoso e com visibilidade limitada. Para mim, a frequência alarmante de acidentes na curva do acórdeão era, em sua maioria, o resultado trágico da imprudência de alguns motoristas, da desatenção momentânea e das condições perigosas inerentes à própria configuração da via, e não a manifestação de nenhuma maldição sobrenatural ou influência espectral. Capítulo 19. O pedido na chuva. Havia uma história particularmente triste, sinistra e recorrente que alguns caminhoneiros experientes contavam em voz baixa, especialmente aqueles que cumpriam suas longas jornadas durante as noites frias e implacáveis, sob o som incessante da chuva torrencial batendo no para-brisa. Era a lenda melancólica e perturbadora do pedido na chuva. Diziam que, em noites de chuva forte e persistente, quando a visibilidade na estrada se tornava precária, reduzida a poucos metros diante dos faróis que lutavam para perfurar a cortina d'água, e o som rítmico e constante da água batendo no vidro abafava quase todos os outros ruídos do mundo exterior, alguns motoristas solitários avistavam uma figura humana solitária à beira da estrada, completamente encharcada pela chuva implacável e aparentemente em um estado de profundo desespero. Geralmente, era descrita como uma mulher jovem, vestindo roupas claras e finas que se agarravam ao seu corpo encharcado, tremendo visivelmente de frio e fazendo sinal freneticamente com as mãos, implorando por ajuda em meio à tempestade. Apesar das condições climáticas extremamente adversas e do senso comum de não parar para estranhos em meio a uma tempestade isolada na estrada escura, alguns caminhoneiros, movidos por um impulso de compaixão genuína diante da aparente vulnerabilidade da figura ou pela intensidade desesperada do seu pedido de socorro, hesitavam por um instante e acabavam parando seus pesados veículos para oferecer auxílio. A mulher, quase sempre em prantos silenciosos e visivelmente abalada por alguma situação traumática, pedia com urgência para ser levada até a próxima cidade, alegando ter tido um problema mecânico grave com o carro, ter sido deixada ali por alguém de forma cruel ou ter se perdido na escuridão e na chuva. O ponto profundamente perturbador e inexplicável da história era que, após alguns quilômetros de uma viagem tensa, geralmente silenciosa, interrompida apenas pelo som da chuva e pelos soluços ocasionais da mulher, a figura simplesmente desaparecia do banco do passageiro da mesma forma misteriosa e silenciosa como o espectral passageiro da madrugada. A porta do passageiro permanecia invariavelmente trancada por dentro, e o caminhoneiro se via sozinho novamente na escuridão da noite sob a chuva torrencial, com a vaga lembrança de uma presença efêmera ao seu lado. O que tornava essa lenda ainda mais sinistra e assustadora eram os relatos ocasionais de caminhoneiros que, tomados por uma súbita sensação de estranheza ou por um pressentimento inquietante, olhavam para o espelho retrovisor após o desaparecimento inexplicável da mulher e viam brevemente a figura pálida e completamente molhada parada imóvel à beira da estrada.
observando o caminhão se afastar lentamente antes de sumir na cortina impiedosa da chuva, como se nunca tivesse realmente entrado no veículo. Alguns dos motoristas mais supersticiosos e inclinados ao misticismo acreditavam que a mulher era o espírito atormentado de alguém que havia morrido tragicamente em um acidente de carro durante uma noite chuvosa naquele mesmo trecho isolado da estrada e que repetia eternamente seu último pedido desesperado de ajuda, buscando em vão escapar do ciclo de sua morte. Outros, com temor frio e visceral, temiam que a figura fosse uma entidade maligna ou um espírito enganador que se aproveitava da vulnerabilidade e da solidão dos motoristas em noites de tempestade para algum propósito sinistro e inescrutável. Um caminhoneiro experiente conhecido na estrada pelo apelido de Barba Ruiva, devido à sua barba densa e avermelhada, me contou uma vez, com a voz ainda carregada de um arrepio de lembrança, que havia parado para ajudar uma mulher nessas exatas condições muitos anos atrás. Ele estava dirigindo sob uma chuva torrencial que castigava a região perto da cidade de Lavras quando avistou a figura solitária e desesperada à beira da estrada, encharcada e tremendo visivelmente. Ele hesitou por um instante, debatendo-se entre o instinto de seguir em frente e a compaixão pela mulher em perigo, mas a intensidade do seu pedido de ajuda e sua aparência fragilizada o fizeram parar. Ela entrou no caminhão tremendo incontrolavelmente de frio e pediu desesperadamente para ser levada até a cidade de Três Corações, que ficava a algumas horas de distância na sua rota. Ele seguiu viagem, tentando acalmá-la, mas depois de alguns quilômetros percorridos em um silêncio pesado, interrompido apenas pela chuva e pelos soluços da mulher, ao olhar para o lado, ela simplesmente não estava mais lá. A porta do passageiro estava trancada, e o banco estava vazio e molhado. Barba Ruiva ficou tão profundamente assustado e perturbado com a experiência inexplicável que jurou solenemente nunca mais parar para ajudar ninguém na estrada durante a chuva, por mais desesperada e vulnerável que a pessoa pudesse parecer. Eu sempre fui extremamente cauteloso em parar para estranhos na estrada, especialmente durante a noite ou em condições climáticas adversas que aumentavam a sensação de isolamento e perigo. A lenda sinistra do pedido na chuva reforçava ainda mais essa minha cautela instintiva. A ideia de uma figura tão desesperada quanto efêmera surgindo repentinamente em meio a uma tempestade implacável e desaparecendo sem deixar rastros tangíveis era profundamente perturbadora e antinatural. Para mim, essa lenda sombria representava a fragilidade da nossa empatia diante do desconhecido e a possibilidade inquietante de que nem todo pedido de ajuda encontrado na solidão da estrada fosse genuíno ou inofensivo, ocultando talvez uma intenção sinistra ou um mistério inexplicável. Capítulo 20. O canto na curva da morte. Havia um trecho particularmente sombrio e carregado de uma aura palpável de tristeza na extensa rodovia Fernão Dias, um local que, embora não se destacasse por uma engenharia rodoviária complexa ou uma sinalização precária, havia adquirido ao longo dos anos uma sinistra reputação e era conhecido localmente, entre os motoristas que frequentemente cruzavam aquele trecho, como a temida Curva da Morte. Não era uma curva especialmente fechada ou mal sinalizada com placas de advertência, mas sim um ponto específico da estrada marcado por um histórico trágico e consistente de acidentes automobilísticos fatais, um local onde, segundo a crença popular, o próprio asfalto parecia impregnado de sofrimento e a atmosfera carregava um peso opressor de luto e perda irreparável. A lenda mais persistente e difundida entre os caminhoneiros sobre a Curva da Morte era a de um canto suave, melancólico e profundamente tocante que alguns motoristas juravam ter ouvido ao passar por ali durante a quietude da noite, especialmente nas horas mais escuras e solitárias da madrugada. Não se tratava de um grito agônico de dor, de um lamento desesperado ou de um som horripilante que causasse um terror imediato, mas sim de uma melodia suave e triste, cantada em uma voz feminina distante, etérea e quase inaudível, como uma canção de ninar fúnebre levada pelo vento noturno, um sussurro melódico que parecia emanar da própria escuridão que envolvia a estrada. Alguns dos motoristas mais sensíveis e intuitivos, aqueles com uma percepção mais aguçada para as sutilezas do ambiente, afirmavam sentir uma tristeza profunda, inexplicável e avassaladora ao ouvir esse canto espectral, uma vaga sensação de perda irreparável e uma saudade lancinante que os invadia momentaneamente, deixando uma marca melancólica em sua alma. Outros, tomados por um medo instintivo do desconhecido, aceleravam seus pesados veículos para se afastar daquele som etéreo e perturbador o mais rápido possível, temendo que fosse um chamado sinistro do além, um prenúncio de um destino trágico que os aguardava na estrada escura. A origem precisa desse canto melancólico permanecia envolta em um mistério sombrio e insondável. A lenda mais comum e pungente que circulava entre os caminhoneiros contava a história trágica de uma jovem mãe que havia morrido em um acidente terrível naquela curva fatídica, agarrando seu bebê nos braços em uma tentativa desesperada de protegê-lo. Em seu último momento de vida, dizia a lenda, ela teria cantado uma canção de ninar suave e reconfortante para acalmar a criança assustada, e seu espírito,
preso para sempre àquele local de sua morte, repetiria eternamente essa melodia triste na esperança vã de reencontrar seu filho perdido no labirinto do além. Outras versões da lenda, igualmente trágicas e carregadas de emoção, falavam de uma jovem noiva que havia morrido em um acidente brutal a caminho do seu casamento, seu vestido branco manchado de sangue na curva fatal, ou de uma jovem mulher que havia perdido toda a sua família em uma colisão devastadora naquele mesmo trecho da estrada. Cada versão da história carregava consigo um fardo pesado de perda, sofrimento e sonhos desfeitos, ecoando a tragédia que parecia pairar como uma névoa invisível sobre a curva da morte. Eu, em minhas inúmeras viagens noturnas pela rodovia Fernão Dias, confesso que nunca tive a experiência de ouvir esse canto melancólico ao passar pela temida curva da morte, embora sempre tivesse conhecimento de sua sinistra reputação e da aura de tristeza que a envolvia. Talvez o barulho constante e ensurdecedor do motor diesel do meu caminhão e o assobio incessante do vento que chicoteava a cabine em alta velocidade abafassem qualquer melodia suave e distante. Ou talvez minha mente, invariavelmente focada na tarefa exigente de dirigir com segurança na estrada escura, bloqueasse qualquer percepção mais sutil e etérea. No entanto, conheci um caminhoneiro experiente chamado Joel, um sujeito geralmente cético, bem-humorado e pouco dado a fantasias, que me contou ter ouvido o canto misterioso uma única vez em seus muitos anos de estrada. Ele dirigia sozinho na calada da madrugada, sob um céu estrelado e silencioso, quando, ao se aproximar da curva da morte, percebeu um som suave e melódico que parecia emanar do sistema de som do seu caminhão, embora ele tivesse certeza absoluta de não tê-lo ligado. Intrigado e um pouco perturbado, ele tentou sintonizar outras estações de rádio, mas o canto persistia, fraco mas constante, como se a melodia estivesse intrinsecamente ligada ao próprio ar ao redor da curva. Assim que seu caminhão ultrapassou as sinuosidades da curva da morte e seguiu adiante na estrada, o som desapareceu completamente, deixando apenas o silêncio da noite. Joel ficou tão intrigado e impressionado com a experiência inexplicável que parou no próximo posto de gasolina iluminado e perguntou a outros motoristas sobre a lenda. Para sua surpresa, vários deles confirmaram ter ouvido o mesmo canto misterioso naquele trecho específico da Fernão Dias em diferentes ocasiões. Para mim, a lenda do canto na curva da morte sempre representou a persistência da memória e da dor em um lugar marcado por tantas tragédias. Era como se o sofrimento daqueles que perderam suas vidas ali tivesse deixado uma marca indelével na própria atmosfera da estrada, manifestando-se através dessa melodia triste, fantasmagórica e carregada de um lamento silencioso. E, mesmo sem nunca ter ouvido pessoalmente o canto espectral, a simples possibilidade de sua existência adicionava uma camada de solenidade e um respeito silencioso e quase reverente a cada vez que eu cruzava a temida curva da morte na solidão da noite, imaginando as histórias trágicas que ecoavam invisivelmente naquele trecho da Estrada das Sombras. É isso, meus amigos. A noite avança, e a estrada, mesmo que imaginária por agora, pede descanso. Agradeço a companhia e a paciência em reviver essas histórias da Fernão Dias. Mas como todo bom trecho, nossa jornada por essas lendas também precisa de uma pausa. Guardem essas lembranças com vocês, como a marca de uma ultrapassagem arriscada na memória. E podem ter certeza, em outra oportunidade, quando a saudade da estrada bater novamente e a noite nos encontrar reunidos, teremos mais café para aquecer a prosa e muitas outras histórias para compartilhar. Afinal, esse Brasilzão é um livro de causos sem fim, e este velho caminhoneiro aqui ainda tem muitas páginas para virar. Até a próxima parada, meus amigos. Que a estrada real de vocês seja sempre segura e a imaginária, sempre repleta de boas histórias. Fiquem com Deus.